Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que quis, e quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Até aí. Senhor amado Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso coração, amolecer o nosso coração, para que não seja o homem, Pai, mas que sim seja Você, Deus. Que eu não venha atrapalhar, que seja somente o Senhor falando aqui essa noite, que o Senhor possa me usar para a Tua honra, para a Tua glória, para a Tua majestade. Oh Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por este momento da presença. Amém, Jesus. No livro lá que o pastor indicou para nós, ele conta de uma história de um pastor que obviamente estava pastoreando uma igreja, só que por uma circunstância X, o livro não conta, ele saiu dessa igreja e a igreja, pessoas se revoltaram com essa situação, pessoas não gostaram disso, e aí chegou um missionário. E o missionário viu essa igreja com apenas 13 membros. E ele olhou assim: tem tanta coisa para fazer aqui dentro dessa congregação, dessa igreja, e o que eu faço? Eu vou fazer as coisas ou eu vou abraçar as vidas que estão aqui? O livro conta que tinha um jovem que ele estava fazendo um curso de teologia. E ele estava saindo já da igreja também. E o pastor, esse missionário, chegou na igreja e olhou assim: bah, tu também vai sair? E ele estava desgostado, estava cansado daquilo que ele estava vivendo, não sei, a situação que ele estava, se encontrava. E esse missionário, esse pastor, ele chegou e abraçou ele. E o texto vai contando que eles começaram a ter um relacionamento, começaram a ter uma conversa, começaram a ter estudos bíblicos e tudo mais, e esse teólogo que estava estudando voltou a cursar teologia. E, ou seja, esse missionário, ao invés de pegar e abraçar todas as coisas, ele abraçou as pessoas e fez um relacionamento. Ele se relacionou com essas pessoas e cada um vinha acrescentando mais um, e mais um, e mais um. E quando eles viram, essa igreja novamente estava caminhando novamente. Ela estava toda desorganizada quando ele chegou, e ele abraçou as pessoas e começou a construir novamente. O que acontece? O que nós tiramos de lição dessa história? Que nós precisamos abraçar as pessoas, nós precisamos se relacionar com elas, conversar, sair, conversar, caminhar, fazer essas coisas com elas para que nós conseguimos criar um vínculo e sim, falar de Jesus, falar das boas novas, falar de tudo isso. Isso daí é um discipular. Só que o discipular, ele implica numa questão muito complicada nos dias de hoje: a nossa agenda. A nossa agenda, muitas vezes, ela é muito corrida, muito sobrecarregada. A minha, muitas vezes, é complicada. Minha esposa que está do meu lado, ela sabe como que é. Mas Deus sempre faz algo para que as coisas vão acontecendo. Porque a minha prioridade tem que ser o Senhor. Se a minha prioridade é as coisas, não dá certo. A minha prioridade tem que ser Deus. Então, a nossa agenda precisa ser igual à agenda de Cristo. Tem um tema legal desse livro que nós vamos ver, vamos se aprofundar um pouquinho, de como que era a agenda de Cristo. E mesmo assim, Cristo não deixava de se relacionar com as pessoas. Por mais que a nossa vida é corrida, a gente não pode deixar o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso talvez irmão que não está hoje aqui na igreja, a gente não pode deixar essas pessoas de lado. A gente precisa se relacionar com elas, conversar com elas, que elas vão vendo a nossa vida, como mudou com Cristo, como nós éramos antes e como nós somos agora. E essas pessoas vão querer isso também, porque elas vão ver que isso é bom, e estar com Cristo é bom. Amém? Então nós precisamos ligar para essa pessoa, para o nosso futuro discípulo. Nós precisamos se importar com eles, nós precisamos orar, principalmente orar.
Se nós não oramos por alguém, eu não sei que tipo de cristão que nós estamos sendo. A gente precisa ter em mente uma pessoa, pelo menos, para orar. O livro vai colocar uma estratégia, eu achei muito legal, eu vou passar para a igreja depois, de como assim fazer a nossa... Ele dá umas dicas assim a ser seguidas, no caso. E é preciso entender a importância na formação de um discípulo. Esse entender a importância, o porquê que nós precisamos entender por formar, vamos dizer assim, por trazer essa pessoa para Cristo, por ensinar as boas novas para ela. Esse é o formar que ele está dizendo. Não é um formar que a gente vai vir aqui com uma boina, não é boina, aqueles lá de formatura, que vai ter aquele evento. Não, é formar a pessoa para seguir Cristo. É seguir uma pessoa que ela possa formar outras pessoas, que ela possa trazer outras pessoas, e assim vai trazendo essa rede de relacionamento. Muitos olharam assim: por que eu coloquei essa imagem de computadores? Aí eu fiquei quem vai vir no culto vai saber o porquê disso. Então tem bastante pessoas que vão saber. Para quem não sabe, eu me formei em ciência da computação. Ou seja, eu estudei durante 5 anos da minha vida computadores, e hoje eu atuo na área da computação de TI. Eu estou atuando no site da Renner, eu presto suporte no site da Renner. Quando dá qualquer problema lá no site, eles contatam a empresa onde eu trabalho e eles delegam por exemplo, o problema X vão delegar para o dela, o problema Y vão delegar para outra pessoa. Ou seja, a gente recebe esses problemas para ajudar os clientes da Renner. E disso tudo, precisa uma rede. O computador em si, ele não funciona sozinho. Ele até liga, ele vai fazer algumas coisinhas, vai conseguir jogar paciência, talvez um pinball, mas ele não vai conseguir navegar na internet, não vai conseguir mandar dados, mensagem, entrar no Facebook, Instagram, WhatsApp, web, nada disso, se não tiver uma rede. E essa rede vai conectar um computador com o outro. É isso que essa imagem está fazendo. Vai conectar um computador com o outro. Ou seja, o computador, olhando para os dias de hoje, em 2022, a tecnologia, o que eu quero trazer? Que a tecnologia hoje é um meio importantíssimo para nós evangelizarmos. É difícil alguém aqui que não tenha um Facebook, ou um Instagram, ou um WhatsApp, pelo menos. Eu creio que todos que estão aqui têm, ou se não têm, conhecem. E isso tudo está ligado a uma rede. Ou seja, eu consigo conversar com a Sabrina por virtude dessa rede, pelo WhatsApp, eu consigo conversar com ela por virtude da rede. E isso daí vai fazendo o contato com uma pessoa com a outra. Aonde eu quero chegar? Que se nós estamos nessa rede, nós também conseguimos trazer essas pessoas que estão fora para uma rede de relacionamentos. Uma rede que se chama a rede de Cristo. A gente hoje tem que usar a tecnologia para o bem também. Tem tantas coisas más que a gente consegue fazer com a internet, mas a gente pode também fazer muitas coisas boas com isso. E é isso que a CIB está fazendo. Os banners é postado no Facebook, muitas pessoas conseguem ver. Foi criado um canal no YouTube, foi criado um Instagram. Esses vídeos que nós gravamos aqui, as fotos que nós tiramos aqui, todas elas estão na rede. Todas as pessoas que têm um computador, que têm um celular, são capazes de acessar e ver uma foto. Olha que legal, o que está acontecendo lá na CIB. Isso tudo é uma rede que também é de relacionamento. O Instagram, o que é? É uma rede social. Uma rede social é uma rede de relacionamento. Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo isso é social, é relacionamento. Ou seja, a gente tem a ferramenta na nossa mão. Olha só a bênção que Deus deixou para nós. Então, nós temos que entender essa prioridade de nos relacionar com as pessoas, de mandar o folderzinho que o pastor coloca lá no grupo da igreja, encaminha para o irmão, encaminha para o vizinho, encaminha para um colega de trabalho, para um aluno, para um professor, para um colega, não sei, encaminha para eles. Isso aí é um motivo já de nós criarmos um relacionamento. Se a pessoa não conhece, ela vai pedir o porquê, tá? Por que você me mandou isso? Não, aí hoje vai ter um culto, vai ser legal,
Deus vai falar contigo hoje, estou orando por você, já vai criando relacionamento, ele já vai se interessando. Você lembra que o pastor pregou domingo sobre intensidade, me fugiu a palavra? Obrigado, intencionalidade. Já vamos mandar o folder com a intenção de trazer essa pessoa para Cristo. Então tudo gira em volta de Jesus, quando nós usamos a tecnologia para as coisas boas. Então, a nossa agenda determina aquilo que nós priorizamos. Ou seja, quando a nossa agenda é muito corrida, o que eu estou priorizando na minha agenda? O que eu preciso fazer hoje? Primeiro, as coisas de Deus. As coisas de Deus não podem ficar para trás, de jeito nenhum, pode ser alguma. Se a gente trocar as coisas de Deus pelas nossas coisas, pode ver que você vai colher um problema daqui a pouco, porque você está trocando o principal da sua vida. Quando a gente está trocando as coisas do mundo pelas coisas de Deus, cuidado. Reconhecer biblicamente que Deus nos não criou para exaustão ministerial. Isso aqui é um ponto muito legal, porque Deus criou nós para nós louvarmos a Deus. A intenção da vida humana é louvar, é adorar ao Senhor, é prestar serviços para Ele, mas Ele não quer, em hipótese alguma, que nós venhamos a se cansar com isso. Quando a gente está se cansando, pode ter certeza que é uma opressão do inimigo na sua vida. Ora para Deus, para derrubar isso daí, porque pode ser, quando você se sente cansado de vir para o culto, cansado de vir para a igreja, tem alguma coisa errada, porque estar aqui é bom, ver os irmãos é bom, estar em comunhão é ótimo, meu Deus, assim vai ser o céu vai ser uma comunhão dia e noite, direto, é um pré-céu. Reconhecer a missão primária no reino de Deus. Qual que é a missão primária? Mateus capítulo 28, a grande comissão, fazer discípulo. Essa é a missão a mais importante da nossa vida, é fazer discípulos, ou seja, trazer discípulos, fazer relacionamentos, trazer pessoas para Jesus, para estar aqui conosco, para aprender de Deus, para ver o quão Ele é bom, de como nós éramos, como Deus nos tornou, tudo isso, tudo faz parte, mas a nossa missão principal é fazer com que essa pessoa que está lá fora, perdida, venha para cá também, para adorar e louvar ao Senhor, amém? E a justiça, e a ajustar a nossa agenda, para fazer com que seja a agenda de Cristo. Dá um clique ali, faz favor, Lari. Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre a agenda de Cristo. A agenda de Cristo, a gente sabe que como Jesus, ele nasceu, ficou mais ou menos uns 30 anos, até assumir o seu ministério, se batizar e tudo mais, e o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos, e nesses 3 anos, Jesus, não que não vivia antes, mas ele intensificou ainda mais esse ministério. E ele passava muita parte do tempo com os seus discípulos, 24 horas por dia mais ou menos. Então era muito tempo que ele estava com os seus discípulos, ensinando a palavra de Deus, estava com os seus discípulos mostrando o que é verdade, o que é mentira, o que eles tinham que fazer, como, quando, de que jeito, de que forma, se esse problema acontecesse, fazia como, e Jesus ensinou direitinho cada um deles. Aqueles que estavam com o coração humilde, como nós lemos na introdução, porque teve um que não estava com seu coração humilde, vocês sabem quem é, né? Então, agora vamos começar o estudo bíblico. Eu preciso de ajuda de vocês, alguém abre para mim em João 2,11, por favor. E nós vamos ver a intencionalidade de Jesus no relacionamento com essa pessoa, com essas pessoas, ou seja, os seus discípulos. Cada texto desses, nós vamos ver que Jesus fez aquele algo por algum motivo, com uma intenção, com um ensinamento. E o primeiro deles, ele fez, esse que nós vamos ler agora, é aquele que ele fez para os discípulos crerem nele, que ele era o Cristo, que ele era o Messias. João capítulo 2, versículo 11. Alguém que achou pode ler, por favor? Jesus enviou assim os seus sinais em Cana da Galileia,
e os seus discípulos creram nele. Aqui, se nós lermos todo o contexto, ele está transformando a água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. E aqui a intenção de Jesus é fazer com que os discípulos de Jesus crescem nele. Então a intencionalidade de Jesus é falar assim: eu sou o Messias que era prometido no Antigo Testamento. Eu sou. E agora nós vamos para o nosso texto de hoje, que é Marcos 3:13. Pode deixar que eu leio. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então ele subiu no monte e chamou. Então aqui Jesus quer ensinar o que com nós com esse chamou? Ele quer ensinar que quem ele chama é discípulo dele. Então aqui ele está dizendo assim: vocês vão ser os meus discípulos, eu estou chamando vocês, eu estou comprometendo uma missão futura para vocês. Eu quero que vocês andem comigo para que vocês aprendam algo. Então, primeiro de tudo, nós precisamos estar com Jesus e representá-lo. Como é que eu vou estar com uma pessoa se eu não conheço ela, se eu não tenho um relacionamento? Então, Jesus está chamando essas pessoas para que eles possam representá-lo depois. Hoje a gente tem o Evangelho graças a isso, graças aos discípulos, foram falando, foram ministrando. Então, discípulos foram formando discípulos e foram indo até hoje, que nós somos discípulos de Jesus. Amém? Então, primeiro, ele chamou e ele quis que estivessem com ele. Então, primeiro nós temos que estar com Jesus. O segundo é a vida de oração. Eu acho que nós vamos demorar muito, nós vamos lendo todos, mas se quiserem anotar e lerem em casa, em Mateus 6, do 9 ao 13, e do Lucas 11, 1 e 2, ele está falando para os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Então, nesse contexto aqui, Jesus quis ensinar aos seus discípulos como eles devem orar. E se nós pegarmos a oração do Pai Nosso, nós vamos ver a intencionalidade de Jesus fazendo com esse relacionamento como orar para Deus. Então, a segunda aqui, a intenção do relacionamento de Jesus é vida de oração. Ele não quer que nós não deixemos de orar para o nosso discípulo. Pelo contrário, Ele quer que nós oremos pelaquela pessoa que está na nossa mente. Aquele nosso vizinho, aquele nosso amigo, aquele nosso colega de trabalho, Ele quer que nós oremos por ele. O terceiro momento aqui é o momento da refeição. Lucas capítulo 5, versos 27 ao 32. Aqui Jesus estava numa mesa de um banquete, que ele estava chamando Levi para trazer para si. E aqui ele usou esse meio, essa mesa, para evangelizar também. Ou seja, naquele meio estavam os seus discípulos e estavam outras pessoas, até fariseus e publicanos, que até ele falou assim: poxa, eu não vou me sentar naquela mesa porque tem pecadores e tudo mais. Enfim, e aqui a intenção de Jesus era, na comunhão deles, também falar de Deus. Ou seja, o que nós podemos levar dessa lição da vida de Jesus? Que ele estava na refeição e não deixou de falar para os seus amigos, para os seus discípulos. Ele falou, mesmo comendo, mesmo se alimentando, ele estava falando das boas novas, estava falando de Deus. 4. Abrir mão do descanso. Aqui no texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 a 44, é a primeira multiplicação de pães. E aqui Jesus estava procurando um lugar, depois de uma longa caminhada, e estava procurando um lugar para descansar, e ele viu a necessidade daquela multidão que estava faminta, e o que ele fez? Eu não vou me descansar, eu vou sim ajudar eles. E o que ele fez? Ele fez um grande milagre. E nesse momento, o que ele quis ali trazer para os seus discípulos? Que ele abriu a mão do descanso para ajudar outras pessoas, para depois disso, crerem nele. Ou seja, tudo que Jesus fez foi com a intencionalidade, foi com o objetivo. Jesus não fez essa multiplicação por fazer, não, ele tinha um objetivo para aquilo, para aquela questão. 5. Valorize cada momento. Aqui em Lucas 8, 22 ao 25, Jesus usou este momento para atravessar o mar. E aqui
acontece aquela tempestade, aquele famoso versículo, aquela famosa passagem que nós conhecemos. E ali Jesus vai falar o que? Vai trabalhar nos seus discípulos sobre fé. Então, naquele momento turbulento, naquele momento de dificuldade, Jesus usou este momento para falar com seus amigos, seus discípulos sobre a fé. Que daí eles falaram assim: até o mar lhes obedece. Então, cada momento é a hora de falar de Jesus. Pode ser um momento mais difícil, fala de Cristo. Está caminhando com seu amigo, fala de Cristo. Está andando de bicicleta, fala de Jesus. Vai jogar bola, fala de Jesus. Não importa. Vão te chamar de fanático? Amém. Não importa. Que bom que eles vão ver Jesus na tua vida. O sexto, em Marcos 12, 41 a 44. Foi próximo à caixa de oferta que Jesus chamou a atenção e advertiu sobre a vaidade. Aqui era daquela moedinha, que aquela pessoa lá foi lá e colocou tudo que ela tinha, e muitas pessoas da época do dinheiro, elas iam lá e colocavam só uma porcentagem. Por mais que essa porcentagem era muito mais do que essa viúva colocou no gasofilácio, ela deu tudo o que tinha. Ela tinha poucas moedinhas, ela foi lá e colocou tudo que ela tinha. Ou seja, Jesus usou esse momento ali da vaidade das pessoas, de não querer compartilhar, esse momento, vamos dizer assim, do coração das pessoas endurecido, para falar assim: opa, vocês precisam mudar esse coração. Ou seja, aqui ele quis ensinar para os seus amigos, para os seus discípulos, sobre a atenção, cuidar para não se corromper com o pecado, cuidar para não se corromper com as coisas más deste mundo. Quando nós vemos o nosso discípulo indo para o caminho escuro da vida, a gente tem que chamar, falar assim: ô meu amigo, volta para cá, larga desse pecado, vem cá, vamos orar junto, tu caiu, vamos levantar e vamos orar. Esse pecado não pode estar mais na sua vida, temos que voltar para Jesus. Ou seja, aqui Jesus estava ensinando para, quando os discípulos encontrarem os discípulos deles em alguma queda, algum pecado, ele quer que nós venhamos chamar essa atenção para que eles não venham se perder novamente na escuridão. Ou seja, vamos trazer o nosso discípulo amado para Jesus. Sétimo, a liderança é conquistada. E aqui João 13, 15, desculpa, foi lavando os pés dos seus discípulos que Jesus ensinou que no reino de Deus a liderança é conquistada pelo serviço. Então Jesus, sendo 100% Deus, sendo 100% homem, ele usou a sua humanidade inteira, a sua divindade inteira, para também servir. Ou seja, ele não chegou e falou assim para os seus discípulos: eu sou Jesus e vocês têm que me obedecer. Não, ele conquistou isso. Ele conquistou com suas atitudes, conquistou com seu caráter. Ele foi conquistando essa autoridade com os seus discípulos. Ele foi conquistando até que aqui ele serviu, através do lava-pés, para os seus discípulos. O que Jesus quis nos passar? Que nós precisamos trabalhar na vida do nosso discípulo, da nossa pessoa que nós estamos orando, que nós estamos ensinando, que nós estamos compartilhando a palavra de Deus. E nós precisamos mostrar essa autoridade que Jesus deu para nós. Nós temos que formar essa liderança com essa pessoa, ensinar, que eles tenham uma referência. Poxa, eu tenho uma dúvida nesse texto, você pode me ajudar? Sim, posso, senta aqui. Se eu não sei, vou pedir para o pastor. Muitas vezes as pessoas, muitas vezes acontece, as pessoas vêm pedir, às vezes, um texto X, Y lá, e eu não sei. Daí eu chamo o pastor: preciso da tua ajuda. Esse texto aqui quer falar o quê? Muitas vezes eu estou fazendo o meu devocional e eu não sei. Às vezes, a interpretação é muito profunda. E eu falo: pastor, eu sei que está corrida aí, mas me ajuda. Daí eu mando o texto e falo assim: o que me ajuda a entender essa passagem aqui? Muitas vezes eu fiz isso. Ou seja, Jesus criou autoridade nesses discípulos para que eles tivessem a referência em modo de serviço. O relacionamento discipulador não se resume em um único encontro semanal. Essa parte aqui, o livro vai trazer um dado muito interessante. Lá eu vou pedir tua ajuda lá de novo. Ele vai falar o seguinte, que Jesus... Todos conseguem ver aqui?
Jesus, 3 anos de ministério, ele passava mais ou menos 24 horas por dia com seus discípulos. E um ano tem 365 dias. Fazendo essa conta, aproximadamente 24 horas, um dia, vezes 365, vezes 3 anos, dá 26.280 horas que Jesus ficou com seus discípulos. 26.000 horas, mais ou menos. E nós se encontramos com essa pessoa que nós queremos trazer para a igreja uma vez por semana, uma vez por mês. Vamos supor que na melhor das hipóteses a gente se encontra com essa pessoa, que a gente está falando de Jesus, que a gente está lendo a Bíblia, que a gente está orando junto com ela, que a gente está se relacionando com ela. Vamos dizer que a gente se encontra com essa pessoa uma vez por semana durante 1 hora. No melhor dos casos. Um ano tem, dependendo do ano, tem 53 semanas. 53 vezes 1 hora, 53. Para nós chegar nessa totalidade de horas, 26.000, quantos anos nós teríamos que ficar conversando com essa pessoa? Eu fiz o cálculo. Nós precisamos ficar 496 anos conversando com a pessoa para chegar aproximadamente o que Jesus passou com os seus discípulos em 3 anos. É muita coisa, né? E a gente às vezes acha que 1 hora com a pessoa que a gente quer trazer para a igreja é muito. Vou ter que ir lá me encontrar com fulano. 1 horinha só. É um dado bem interessante que o livro traz. Então, o relacionar-se com o discípulo é a prática intencional de formar discípulos por meio de um convívio, pessoal. Então, nós precisamos estar todos os dias falando, mandando uma mensagem. Depois ele vai começar a caminhar com suas próprias pernas, ou seja, a gente vai fazer assim, pronto, agora você está maduro e agora você vai trazer outro para Jesus e Jesus vai te usar e é assim que vai. E aqui uma frase bem legal que ele colocou no livro lá, que eu também anotei. Quando Paulo não conseguia estar presente numa determinada igreja, ele enviava uma carta. Quando nós temos várias cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, para as igrejas, Romanos, Coríntios, Filipe. A gente já estudou várias cartas dele aqui. E quando Jesus subiu ao céu, ele também não nos deixou sozinhos. Ele deixou o Consolador, ele deixou o Espírito Santo. Ou seja, mesmo assim, o cuidado, a intencionalidade de cada um desses grandes líderes, Jesus, o apóstolo Paulo, eles nunca deixaram só as pessoas que estavam cuidando. Os seus discípulos, Jesus sempre esteve presente e está presente com nós até hoje, amém? Com o seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele não podia se encontrar, ele mandava escrever uma carta: como é que vocês estão? Tão bem? Eu quero dizer isso e aquilo para vocês, e mandava a carta. Ou seja, tirando essa reflexão, o que nós precisamos fazer? O WhatsApp, você lembra o primeiro folder lá que nós vimos lá na introdução? Uma mensagem de texto, mandar para o nosso irmão, para o nosso colega, falar assim: como é que tu tá? Tá legal? Tá bem? Tipo, não deixar ele só, não fazer com que ele se sinta só. Tu passa mais um ali, Lari. As dimensões do relacionamento discipulador. Então aqui agora a gente vai entrar num outro assunto. As dimensões do relacionamento discipulador. Somente os discípulos de Jesus podem fazer discípulos. Mateus 28, 19. A grande comissão. Fazer discípulos. Então o primeiro deles. Tem 3. Tem chamar, acolher e aperfeiçoar. Vamos ver primeiro o chamar. Iniciar intencionalmente um relacionamento com um não crente. Ou seja, tem uma pessoa que não conhece Jesus. Aí nós temos que ter a nossa intencionalidade de chamar ela para Deus. E como nós fizemos assim? A nossa referência desse versículo é o versículo de Marcos 3, 13. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Aí no livro lá ele vai colocar um passo a passo que eu achei bem interessante de como nós fazermos para nós chamarmos essa pessoa que não acredita em Jesus ainda. Pode fazer favor, dá.
primeiro passo seria escrever o nome dele e orar por essa pessoa. Pegar um caderninho de oração. A Sá, ela me mostrou que ela tinha um caderninho de oração. E quando ela ia fazer uma oração para Deus, ela escrevia naquele caderno. E quando ela fazia esse pedido para Deus, e depois Deus atendia esse pedido, ela dobrava uma folha. Ou seja, esse caderninho está todo hoje dobrado, né? As orações delas foram todas atendidas. Ou seja, Deus ouve nossas orações. Não que isso aí seja um misticismo ou algo assim, não. É só para, vamos dizer assim, nós olhar aquele papelzinho, olhar naquele caderno lá o nome dessas pessoas que a gente colocou para Jesus. Fulano, Beltrano, Ciclano. Coloca lá o nome delas e começa a orar. Senhor, abençoa ele, fala com ele, me dá uma oportunidade para mim conversar com essa pessoa, para que ela venha aprender de ti. E fala isso para a segunda, para a terceira, para a quarta. Ele colocou aqui apenas 5 pessoas, mas você coloca quantas você quiser. Coloca as 10, 15, 20, não sei quantas que Deus vai colocar no teu coração. O segundo passo seria dizer que está orando por ela. Beleza, depois que tu ficou mais ou menos uma semana orando por essas pessoas, chega para ela assim: meu amigo, estou orando por você. Chega para o outro: meu amigo, estou orando por você. Essa pessoa vai se sentir com um amor, ela vai se sentir com um calor, e ela vai falar assim: obrigado. E aí tu já começa a se relacionar mais ainda com ela. O terceiro passo seria pedir para ela se ela tem um pedido de oração. Dizer assim: você está passando por alguma dificuldade? Eu posso orar por esse seu problema? Ali tu já começa a conversar, a ter um vínculo, um relacionamento com essa pessoa, e ela vai começar a se desabafar, abrir o coração dela para ti. Quarto passo: convidar para um momento de comunhão e falar de Jesus. O quarto passo: chama para a igreja. Diz assim: vamos lá, tem um culto domingo, tem um culto na quinta, vamos lá ouvir a palavra de Deus. Tem um retiro, teve um retiro agora no final do ano dos batismos. Tem um retiro legal, funciona assim, assim. Para essas pessoas no papelzinho ali, claro que vocês podem falar para quem vocês quiserem, mas ele está só trazendo assim, vamos dizer assim, um esboço, não que seja uma regra, é só uma questão de facilitar. E o quinto passo seria convidar para a igreja. Você gostou? Você achou legal esse momento? Venha de novo, vamos se aprofundar mais, vamos fazer um discipulado, e vai convidando, e vai chamando. E daí, caso essa pessoa chegar assim e falar assim: eu não gostei de nada disso, não quero isso, tentei experimentar isso, aquilo, não gostei, não desista dela. Continue orando para ela. No tempo certo, Deus vai fazer com que ela venha, se assim for da vontade de Deus. Não que isso seja uma regra, não que isso seja um passo a passo que vai acontecer, não. Isso aí não é isso. É só algo para nós nos organizarmos a fazer. É só isso. É só um esboço a dizer: eu vi o bilhetinho aqui, vou orar para essas pessoas uma semana. Vou fazer isso aí. Então lembre de um ponto importante, que mostra, é a pessoa, é o nosso testemunho. Um ponto dos importantes que ele escreveu lá, é que não adianta a gente fazer todos esses passos aqui, se o nosso testemunho lá fora não for de agradar a Cristo. Então não vale nada nós sermos o religioso e nós mentir, nós adulterar, nós ficar pecando, nós ficar caindo toda vez no mesmo pecado. Não adianta de nada. As pessoas lá, elas veem. Então nós temos que estar com o nosso testemunho de Cristo. O segundo é acolher discípulos, que é o segundo versículo de Marcos 13:14. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, e os enviaste a pregar. Aqui, ele está dizendo que está chamando para junto dele. Ele escolheu esses aí. Ele está dizendo assim: venham comigo. Ou seja, aqui a nossa lição é fazer com que essas pessoas que nós colocamos nesse papelzinho, vamos dizer assim, sintam-se parte desse lugar. Eu, quando cheguei aqui, me senti parte já. Mesmo frequentando aqui 1 ou 2 vezes, eu já me sentia de casa, me sentia na minha família. Porque a recepção daqui, glória a Deus por cada um de vocês. Vocês são diferentes. Nós somos diferentes. Cada um de nós quer dar o nosso melhor
para Jesus. E a gente ganhou tanto amor de Jesus que a gente tem esse amor transbordando para cada um que entrar naquela porta, a gente vai e abraça. A nossa igreja aqui é muito diferente do que o meu pastor sempre fala. E eu me senti parte já desse lugar desde as primeiras vezes que eu vim aqui. Tanto que eu já fui em muitas outras igrejas e foi aqui que eu me senti, Senhor, é aqui que eu quero servir. Então eu me senti parte. E é isso que Jesus quer mostrar para nós. Que nós venhamos a fazer com que aquela pessoa que nós estamos trazendo aqui para dentro se sinta parte desse lugar, se sinta um tijolinho dessa obra que Deus quer fazer neste lugar. Amém? O terceiro é aperfeiçoar esses discípulos, como Jesus fez aqui, no 14:15, no finalzinho do 14, para que estivesse com ele e enviastes a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, beleza. Esse discípulo, essa pessoa já está aqui, cumpriu todos esses passos, aceitou, já está aqui frequentando a igreja, já está tudo. E agora o que é? Batismo. Vai fazer um discipulado para ir para o batismo. Ela vai se aprofundar, ela vai se aperfeiçoar ainda mais naquilo que Deus está fazendo na vida dela. Como fez comigo, como fez contigo, vai fazer na vida daquela outra pessoa lá. Mas isso nós precisamos colocar em oração, fazer tudo da vontade de Deus, pedir, Senhor, me guie, me dê palavras, me dê instrumentalidade, me dê sabedoria para falar do Teu Evangelho, que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim, que a minha boca não venha atrapalhar o que o Senhor quer falar para essa pessoa. Então nós temos que seguir isso daí, que o Espírito Santo vai fluindo. O Espírito Santo vai fazendo com que aquela vida venha se aproximar para cá. E esse relacionamento que você está criando com essa pessoa e eu estamos criando com essa pessoa, vai ser diferente. Ela vai se sentir acalorada, ela vai se sentir legal neste lugar e vai sim querer o batismo, fazer o batismo e tudo mais. E um mais um, e a multiplicação. Então Jesus inclui o ensino bíblico e o encorajamento. Ou seja, não adianta a gente só ficar falando nossas experiências. Nós temos que falar a palavra, porque aqui Jesus estava falando aqui, eu enviaste a pregar. Ou seja, pregar o quê? Pregar a palavra de Deus. A gente não pode ficar falando assim, Deus fez na minha vida isso. Fez? Podemos dar sim o nosso testemunho, mas não apenas isso. Nós temos que ler a palavra com o nosso discípulo, fazer com que ele entenda esses textos, fazer com que ele venha se afirmar, essa palavra aí que eu não consigo falar. Nós temos que fazer isso com ele, que assim a gente vai criando esse relacionamento bíblico, intencional na palavra de Deus, não somente no nosso achismo. Amém? E último ponto, criando uma rede de cuidado por meio dos relacionamentos. Então, a mesma ideia de antes, a rede de cuidado. Nós temos que ter uma rede e cuidar dessa rede. O que é? Nós temos que ter essa rede de relacionamento e cuidar dessas pessoas. Mandar mensagem, escrever, pedir, dar um bom dia e tudo mais. Essa é a intenção. Ou seja, não é multiplicar atividades, mas sim discípulos. Deus não quer que a gente fique dando muitas atividades, mas sim que nós venhamos a criar verdadeiras pessoas que querem servir de coração e alma inteira para Deus. Um dos grandes erros das pessoas é achar que fazer discípulos é a tarefa dos pastores ou dos líderes. Não, é para todos. Em Mateus 28, 18 ao 20, está escrito da grande comissão, que é para todos nós pregarmos o Evangelho. Ou seja, se nós não estamos fazendo isso, falando de Jesus lá fora, nós estamos descumprindo um mandamento de Deus. A gente precisa, porque essa é a nossa principal missão, é falar das boas novas para as outras pessoas. E não é a tarefa de algumas pessoas, não, é de todas as pessoas. Muitas delas foram criadas assim. E um detalhe muito importante é que muitas pessoas, já desde o berço, foram criadas assim: fulano, ciclano, beltrano fala melhor do que eu não vou falar. Mas não é bem assim. Deus quer usar a tua vida e a minha vida para falar do Evangelho para aquela pessoa que está lá fora, perdida nas drogas, na violência, na prostituição, não sei. Mas Deus quer usar a minha vida e a tua vida para falar dele para ela. A vida cristã não é só até o dia do nosso batismo.
Jesus espera de nós o aperfeiçoamento. Ou seja, quando nós se batizarmos, ok, quando esse discípulo que nós estamos relacionando chegar o grande dia do batismo dele, ok, glória a Deus, mas não para por aí. Segue. Esse discípulo vai ser um grande líder, vai ser um grande influenciador lá fora, vai ter um grande testemunho para falar de Jesus para outras pessoas, e assim ele vai fazendo com que esse relacionamento dele vem trazendo mais pessoas para a igreja. E é sempre aquele dizer que o pastor fala, 1 mais 1. E para a igreja desenvolver, crescer, não podemos só chamar as pessoas para o culto, mas também ter um discipulado com elas, um relacionamento. Ou seja, sim, devemos mandar sim para vir para o culto, devemos sim falar, hoje tem culto na nossa igreja, mas não é apenas isso, nós precisamos estar falando, e aí, como é que está? Está bem? Como nós vimos antes, ter aquele relacionamento, ter uma preocupação sadia, não aquela preocupação invasiva, que, tá bem? Tô, mas está bem mesmo? Sim, mas tem certeza? Daí fica chato. Temos que ter essa preocupação sadia, uma preocupação, oi, tá legal? Sim, tô, que bom, glória a Deus, estou orando por você. Nossa, o Espírito Santo vai fazer. Precisamos formar líderes que multipliquem, formar pessoas que multipliquem, fazer discípulos que multipliquem, porque Jesus fez 12 fez, e foi indo até os dias de hoje, e essa multiplicação tem que continuar. Ele deixou umas aplicações práticas ali, eu coloquei no slide no final, dá um clique. Então a primeira delas, sendo cuidado. Primeira de tudo, nós precisamos ser cuidados por alguém. Eu preciso ter alguém que me cuida, você precisa ter alguém que cuida de você. Você tem que ter confiança em alguém. E esse alguém é a pessoa que vai ser aquela pessoa que você vai ouvir. Eu falo com muitos que estão aqui, falo com o pastor. Então a gente precisa ter essa ligação, essas pessoas que cuidam de nós, para que a gente não venha tropeçar, que a gente não venha deixar a nossa fé diminuir. O segundo, se envolver-se na igreja, frequentar nos cultos, nos retiros, fazer aquilo que as pessoas, aquilo lá que Deus colocou para eu fazer aqui dentro. Temos que se envolver, ter um envolvimento. O cartão de alvo de oração seria o 3. Então, colocar as pessoas naquela folhinha lá e começar a orar por elas. Essa meta aqui, claro que não é números, mas sim é um incentivo, né? É algo, vamos dizer assim, palpável para nós fazermos. Não que isso aí é regra, mas eu volto a dizer que não que seja regra, mas é legal nós fazermos para nós vermos aquele negócio, aquele fluir, aquele caderninho de orações palpável na nossa vida. As pessoas que eu orei aqui hoje estão na igreja, dobra a folhinha. Orar por aquelas pessoas e ver, colocar uma meta, assim, falar assim, eu vou orar por 1, 2, 3, 4, 5, não sei. E fazer aqueles passos que nós vimos no slide anterior. 5. Fazendo discípulos. Ou seja, fazer novos discípulos. Falar de Jesus a todo tempo, como Jesus fazia. Como nós vimos naqueles textos lá, não importava a ocasião. Jesus estava falando do reino de Deus em todos os sentidos, em todos os lugares que ele estava falando de Deus. 6. Multiplicar os discípulos. Multiplicando os discípulos, acho que eu vou considerar. Ou seja, esses discípulos vão fazer novos. Não que isso aí seja uma regra, não que isso aí seja um beabá, não. É só uma questão palpável, uma questão que é visível para nós. Porque quem vai fazer mesmo a obra é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso seria só um auxílio, seria um plus. Claro, nós precisamos em primeira mão levar a palavra de Deus, levar em oração, levar em jejum essas pessoas, fazer com que elas se interajam com a palavra de Deus. E sim, nós podemos usar esses meios que pessoas estudadas, pessoas bíblicas deixaram para nós, como seria seguir um passo a passo. Esse passo a passo também tirei do livro. Então são auxílios, seria uma ferramenta de auxílio para nós falar de Jesus para essas pessoas, sempre voltados na palavra de Deus. Amém?
Eu convido a igreja a se levantar.